Olá, meus queridos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja com cada um de vocês nesse dia escolhido para louvar e adorar ao Senhor. Mas hoje nós temos a nossa quarta lição online e a primeira do trimestre. Então agora nós vamos seguir novos estudos e a partir desse dia de hoje nós veremos sobre as cartas de Paulo, né? E a primeira lição que nós teremos é sobre as maravilhas de Deus. Nós vamos falar um pouco como foi a vida de Paulo, a plantação de igrejas, a obra missionária de Paulo, que é um exemplo para todos nós. Mas para nós começarmos, vamos fazer uma oração de agradecimento ao nosso Deus por mais um dia que Ele nos deu, mais um dia na presença dEle. Oremos. Meu Pai amado, em nome de Jesus, eu quero aqui te agradecer, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos deste, um dia na Tua presença. Apesar de todas as aflições que estamos passando nesses dias, o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos protegido. Senhor, que Teu Espírito Santo venha falar aos nossos corações, Senhor, que sejamos realmente transformados pela Tua Palavra. Em nome de Jesus que nós oramos a Ti. Amém. E como eu disse no início, nós veremos sobre as cartas de Paulo. E nessa primeira lição, nessa lição de hoje, nós falaremos sobre as maravilhas de Deus. E quais os objetivos da aula de hoje? Entender que em qualquer lugar e circunstância, Deus age, atua, faz, realiza e exerce sua força e poder, sendo Ele o Senhor da história. E nós devemos sempre ser um instrumento das maravilhas de Deus. E o nosso texto áureo se encontra em Atos, capítulo 19, versículo 11. E, por intermédio de Paulo, Deus fazia milagres extraordinários. E, por intermédio de Paulo, Deus fazia milagres extraordinários. Para nós começarmos, vou contar uma breve história para vocês. Certo dia, um grupo de jovens de uma cidade lá do interior de Mato Grosso saiu para evangelizar pelas ruas da cidade. Falou muito do amor de Deus, entregou folhetos, orou. Quando estavam terminando o trabalho de evangelização daquele dia, viram um casal de hippies vendendo artesanato nas calçadas. Alguns ficaram receosos em falar do amor de Deus para aquele casal, mas um jovem deixou todas as amarras de lado, todo o preconceito e foi até aquele casal. Ele falou do maravilhoso amor de Deus para com todos. Ele falou como Deus era maravilhoso. E qual foi o resultado? Aquele casal entregou a sua vida a Jesus. Aquele casal foi de encontro ao Senhor. E hoje, esse casal é uma bênção na casa de Deus. Que sejamos missionários a cada dia. Que sejamos missionários, que possamos falar do amor de Deus para as pessoas, sem medo e sem vergonha nenhuma de dizer que o Senhor é o Deus, o único e verdadeiro Senhor das nossas vidas. E no estudo de hoje veremos que apesar de Paulo não possuir os recursos que nós dispomos hoje, Deus agiu em sua vida fazendo maravilhas na obra de evangelização. E o nosso primeiro ponto é sobre as maravilhas de Deus por meio das viagens missionárias de Paulo. E vamos ler em Atos, capítulo 14, apenas o versículo de número 1. Em Icônio, Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga judaica
e falaram de tal modo que veio a crer grande multidão, tanto de judeus como de gregos. Mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos. Então, aí nós lemos até o versículo 2. Mas no versículo 1, repetindo, nós temos: em Icônio, Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga judaica e falaram de tal modo que veio a crer grande multidão, tanto de judeus quanto de gregos. Paulo e Barnabé viajaram em torno de 128 quilômetros em direção a sudeste, de Antioquia da Psídia para Icônio. Icônio era uma grande cidade frígia, da região da Frígia. Onde que é essa região atualmente? É a Turquia. Lá, os gregos fizeram dela uma cidade-estado. E sob o governo de Augusto, ela se tornou uma cidade da Galácia. Então, era uma cidade grande. Paulo, ali, ele teve uma estratégia de trabalho. E qual foi essa estratégia? Ele sabia onde deveria ir e o que deveria fazer. Ele sabia onde que ia. Ele não foi simplesmente ao acaso, não. Ele sabia que deveria ir naquela cidade. E lá na sinagoga, ele falou do amor de Deus. Agora imagina uma pessoa que perseguia os cristãos, que mandava matar os cristãos. Agora ele estava no lugar dos cristãos. Ele era um cristão. E o que aconteceu? Como nós lemos no versículo 5. Mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos. Eles incitaram o quê? Aquele perseguia os cristãos, ele persegue, ele mata os cristãos. E você, vão ficar aí acreditando nessa pessoa? Mas não, Paulo havia sido realmente transformado por Jesus. Ele foi na sinagoga, ele falou do amor de Deus, do amor de Jesus, esse amor que transformou a vida dele. E era para transformar a vida daquelas pessoas ali também. E hoje, qual pode ser a nossa estratégia? Como nós podemos falar do amor do nosso Deus? Existem tantas formas da gente falar do amor de Deus. Primeiramente, nós podemos orar pela pessoa, orar por uma família. Orando, a gente vai fazendo aquela amizade se estreitar, sermos mais próximos um do outro. E aí sim, Deus, no momento certo, vai colocar as palavras certas nos seus lábios e você vai falar desse amor maravilhoso que veio até você e também pode transformar aquela família. Nós podemos falar do amor de Deus no nosso trabalho. Nós podemos falar do amor de Deus através das redes sociais. Tantas redes sociais que nós temos, perdemos muito tempo falando de coisas que não venham falar do amor de Deus. Então por que não usamos esse tempo perdido falando do amor de Deus para as pessoas? Então as redes sociais, ela chega a todos. São pouquíssimas pessoas que não têm uma rede social. Vamos usar a tecnologia, as mídias, para poder falar do amor de Deus. Nós podemos também falar do amor de Deus com a nossa família, com os nossos amigos. Então devemos falar ali do amor de Deus. Mas, principalmente, falar do amor de Deus através das nossas atitudes. Muitas das vezes nós falamos com a boca, só que as nossas ações, as nossas atitudes dizem o contrário. Mas a melhor estratégia é falar do amor de Deus através de nossas atitudes. E a partir disso,
levar pessoas a professarem a fé. Também Paulo tinha uma estratégia. E qual que era a estratégia? Era o tempo. Ele tinha o tempo certo para falar do amor de Deus. E qual que é o princípio estratégico que nós temos hoje? Temos que investir tempo também, pois tempo nos relacionamentos produz frutos. Como eu falei, vai estreitando os laços de amizade com aquela pessoa que você quer falar do amor de Deus. Invista tempo na pessoa, invista tempo naquela família, ore por ela. E os frutos desse relacionamento podem levar pessoas a professarem a sua fé. Então, estreite os laços, tire um tempo para orar por aquela pessoa, para orar com aquela família e pelaquela família. Fale do amor de Deus a todos, que assim nós possamos trazer mais vidas para o Senhor, que sejamos um instrumento de proclamação do amor de Deus. Venhamos trazer isso para as nossas vidas. O nosso segundo ponto encontra-se em Atos capítulo 14. Atos capítulo 14, apenas o versículo 3. Entretanto, demoraram-se ali muito tempo, falando ousadamente no Senhor, o qual confirmava a palavra da sua graça, concedendo que por mão deles se fizessem sinais e maravilhas. Aí nós temos uma palavra-chave, falando ousadamente. Qual que é a palavra-chave? Ousadia. E o que é essa ousadia? É ter coragem de falar do amor de Deus, independente do que estava acontecendo. Independente deles estarem falando mal de Paulo. Ele teve ousadia, ele teve coragem e falou do amor de Deus. Mas ele não foi rude, ele falou com compaixão. Então, não venhamos confundir coragem, ousadia com temperamento forte e abusivo e nem valentia humana e pessoal. Não venhamos confundir com isso não, mas sim termos coragem de falar do amor de Deus. Não venhamos ser arrogantes para falar do amor de Deus, mas falar com compaixão. Não ter temperamento forte para falar do amor de Deus, mas ter coragem, ousadia, falar realmente com compaixão, não falar com valentia humana e pessoal, mas falar desse amor de Deus. Foi o que Paulo fez ali. Ele falou com compaixão do amor de Deus. Mas Paulo também, ele nos alertava, porque Paulo sabia e vivia a verdade. Ele sabia e vivia a verdade. Muitos querem falar do amor de Deus, conhecem a verdade, mas não vivem essa verdade. Então não adianta de nada. E outra coisa também, Paulo não se intimidava com a oposição. Como nós vimos no capítulo 2, muitos estavam instigando os outros para perseguir Paulo, mas ele não se preocupou com isso. Ele teve ousadia. Ele mesmo assim, apesar da perseguição, ele falou do amor de Deus. Ele falou. E ele não se intimidava com essa oposição, não. E como que nós podemos trazer isso para os nossos dias atuais? Como ter uma forma ousada na evangelização hoje? O ensino do reino de Deus envolve compromisso em confirmar a palavra de sua graça. Então nós temos que ter também compromisso, ousadia, compromisso em falar do amor de Deus. E
além de conhecer a verdade, nós temos que viver essa verdade em nossas vidas. Como eu falei, muitas das vezes falamos com a boca, falamos a verdade com a boca, mas os nossos atos dizem o contrário. Nós não vivemos essa verdade. Tenhamos cuidado, falar do amor de Deus sempre, ter ousadia em falar do amor de Deus, falar com compaixão, não é falar com arrogância, querendo se engrandecer com a valentia pessoal. Não, é falar com amor, com alegria e viver esse amor, viver essa verdade de Deus. Paulo aí também, como eu falei, Paulo não se intimidava com a oposição. Ele era persistente, perseverante e determinado. O ensino no reino de Deus envolve compromisso em confirmar a palavra de sua graça. Eles chegaram a Listra, Derbe, circunvizinhança e anunciaram o Evangelho, porque sabiam e viviam a verdade. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Nesse ambiente é que nasciam as igrejas na região da Galácia. A fé foi transformada em ousadia, ousadamente pelo crer. A ousadia existe para confirmar a palavra da graça. E como eu já falei, termos ousadia para falar do amor de Deus. Não com valentia, não com ignorância, mas falar com compaixão, com amor. E, além de conhecer a verdade, venhamos viver a verdade de Deus em nossas vidas. Sejamos transformados e canal de transformação na vida de outras pessoas. Nosso próximo ponto, as maravilhas de Deus em função de plantação de igrejas confirmadas na fé. Atos 16, 15. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Então, a base para o nascedouro da igreja é a fé. E esse texto que nós acabamos de ler refere-se a Lídia, que era um exemplo de como deve iniciar uma igreja confirmada na fé. De que forma que nós temos isso? Igreja precisa ser plantada com pessoas que professam e confirmam a fé em Jesus e se dispõem à obediência a Cristo pelo batismo. Pessoas que sejam dignas, porque se não forem fiéis à igreja, não subsiste. Se não forem fiéis, a igreja não subsiste. Como nós devemos plantar igreja hoje? Com certeza, nos tempos modernos, quando se pensa em plantar igreja, muitos pensam logo no orçamento, no templo, nos equipamentos. Temos que ter o melhor microfone, a melhor aparelhagem de som. Então, plantar igreja parece que atualmente virou sinônimo de instituição. O aspecto organizacional é muito importante e útil, mas nós não podemos jamais desprezar. Mas a tônica tem sido a igreja. E o que é a igreja? A igreja somos nós. Ter um som bom é importantíssimo, mas não é o principal. Devemos cuidar do templo verdadeiro, não aquela casa, aquela construção, mas o verdadeiro templo somos nós. Então devemos cuidar desse templo. A tônica da igreja organizacional e não seja em igreja viva. Então a tônica tem sido essa, como instituição, organização. E devemos ver a igreja como um organismo vivo, um corpo de Jesus. A base
para o nascedouro da igreja é a fé. Então, para que uma igreja nasça forte, nós devemos ter fé. Fé em Jesus. Então, plantar igreja hoje, as pessoas pensam que é só uma instituição. Esquecem que a igreja é um organismo vivo, é um organismo de amor a Deus e amor ao próximo. E vamos para o nosso próximo ponto, que está em Atos 16, versículo 9. À noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. À noite sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Então, não se faz a obra de Deus sem sensibilidade, sem discernimento. Então, as maravilhas de Deus em função da sensibilidade e da direção do Senhor. Nós não podemos fazer a obra do Senhor sem sensibilidade. Não, vou sair sem rumo por aí, vou pregar o Evangelho. Não, você deve ter sensibilidade. Deus vai te mostrar para onde você deve ir. Como Paulo aí, ele teve um sonho, um homem falando: venha, olha só, passa a Macedônia e ajuda-nos, atravessa e vem até nós, nós precisamos de você. Deus mostrou a Paulo, através de uma visão, onde ele deveria ir. Ele não saiu ao ermo, não. Ele seguiu firme nesse processo que Deus havia dado a ele. A vontade de Deus para Paulo foi clara e objetiva. Era agora a Macedônia. Ele deveria ir para lá. Ele deveria atravessar, ir para lá, porque os irmãos precisavam. Então, o chamado não pode ser para atender nossos interesses. O que temos visto hoje são muitas pessoas falando: não, eu vou para tal igreja, porque ela vai me dar condições de trabalhar, lá tem um som maravilhoso, tem um templo maravilhoso. Então a gente deve ter como alerta. Nós devemos não buscar os nossos interesses pessoais, não devemos atender os nossos interesses, mas devemos ir naquela igreja, ir naquela localidade onde o Senhor nos mandou. Independente dos recursos que tem, nós devemos buscar o melhor para Deus. Vamos lá, falamos do amor de Deus. E depois, as outras coisas serão acrescentadas. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Vamos buscar a Deus, levar o amor de Deus. E o que vai acontecer? As outras coisas virão. Com o passar do tempo, vamos ter sim um templo maravilhoso, um local ali de culto, onde congregamos. Vamos ter um equipamento maravilhoso, mas não para buscar os nossos próprios interesses, atender os nossos próprios interesses, mas sim para dar o melhor a Deus. Então não importa, se Deus te chamou para ir para uma igreja grande, já tudo organizado, amém. Mas também, se Deus falou para você, vá. Essa igreja está começando agora. Ela não tem recursos nenhum. Então, ouça a voz do Senhor. Vá e dê o seu melhor. Faça o melhor para Deus. Faça aquilo que te vier à mão. Dê o seu melhor. E Deus vai acrescentar tudo que for necessário. O nosso próximo ponto encontra-se em Atos, capítulo
19, versículo 20, que fala as maravilhas de Deus em função de plantação de igrejas confirmadas na fé. Atos 19, 11. Então vamos ler. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Então, o crescimento precisa ser na e com a palavra de Deus. Possamos ser instrumentos nas mãos de Deus para fazer milagres e maravilhas, não para nosso engrandecimento, mas para o engrandecimento do reino de Deus. Sejamos instrumentos de proclamação do amor. Plantemos igrejas confirmadas na fé. Onde nós formos, que sejamos bênção. Naquele lugar que nós formos, não tem uma igreja? Vai lá, fala do amor de Deus, plante uma igreja, dê início ao trabalho ali. Deus fará maravilhas, porque o projeto de construção do ensino sobre o reino de Deus envolve fé, envolve compromisso, envolve dedicação. E como pode ser instrumento das maravilhas de Deus? Como que nós podemos ser instrumentos das maravilhas de Deus? Ter convicção clara da vontade de Deus e submeter a sua direção. Deus mandou você ir? Vá! Faça a obra do Senhor. Faça a obra do Senhor crescer. Seja um instrumento de proclamação da palavra do Senhor. Segundo, reconhecer que somos apenas instrumentos. Somos mãos e não as maravilhas. Nós somos instrumentos de Deus. Através de nós, Deus fará maravilhas. Não querer nos engrandecer, mas sejamos esse instrumento das maravilhas de Deus. E o terceiro, objetivar que o crescimento deve ser sempre da palavra e não pessoal. A palavra crescer dentro de você, não você ser o grande, o maioral, trazer multidões só para satisfazer o seu ego. Não. Mas ser um instrumento de crescimento, sempre da palavra de Deus. Plantar igrejas, como nós falamos, exige dedicação, compromisso, fé, amor pela palavra. Que venhamos conhecer a palavra, mas não apenas conhecer, mas viver essa palavra a cada dia. Demonstrar o amor de Deus através das nossas atitudes, através dos nossos atos. Falar desse amor maravilhoso que Deus tem para conosco. Que sejamos bênção, que sejamos instrumento de proclamação das maravilhas de Deus na vida de todas aquelas pessoas que tivermos contato. Que venhamos falar do amor de Deus a todas as pessoas, que tenhamos tempo para estreitar os laços de amizade, aproximarmos cada dia mais de nossos amigos, de nossos familiares que ainda não conhecem a Cristo, e falar deste amor maravilhoso que Deus tem para conosco, para com cada um. Oremos. Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Que, ó Deus, que o Senhor esteja nos usando, ó Pai,
Usa-nos, ó Deus, como instrumento de proclamação do Teu Evangelho. Que venhamos dar o melhor de nós para a proclamação do Teu Evangelho. Senhor, que sejamos bênção onde quer que nós formos, não para o nosso engrandecimento pessoal, ó Deus, mas para o engrandecimento do Teu reino, ó Pai. Em nome de Jesus, que não venhamos desviar nem para a direita nem para a esquerda, mas que sigamos sempre em frente, rumo à Tua glória, Senhor. Em nome de Jesus eu te peço, fica conosco, Senhor. Nos oriente, nos guarde, nos proteja sempre, ó Deus, que possamos ter sempre também em nossos lábios a palavra que é vinda do Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos a Ti. Amém. E com a graça de Deus, no próximo domingo estaremos juntos novamente, seja através da internet, seja ali no templo onde podemos nos congregar. Nós não sabemos quais são os planos de Deus e nós estamos aqui dispostos a entender esse plano de Deus. E me despeço dos amados com a bênção de Abraão. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê paz. Amém.